Saiu a provável escalação do Vasco, mas calma, não é um jogo qualquer. Muita gente tá achando que o Renato Gaúcho simplesmente abriu mão da Sul-Americana, mas não é bem assim. Não é que o Vasco tá simplesmente largando a competição, o Renato basicamente dividiu o elenco em dois grupos, enquanto um time vai a campo, o outro fica treinando e faz sentido. O time principal tá muito desgastado, sequência pesada, a viagem seria no dia seguinte ao clássico direto pra Argentina. Do jeito que o time tá, não tem como competir em tudo ao mesmo tempo, então esse não é exatamente o time reserva. É o melhor time possível nesse cenário atual, pelo menos a gente tem que acreditar nisso, e mais do que isso, é uma oportunidade perfeita para testar jogadores. É o momento da base aparecer, jogadores da base que tanto o torcedor quer ver no time principal. Esse é o momento, porque vão ter vários jogadores da base que já viajaram e vão jogar a partida da Sul-Americana. É até um argumento para o torcedor cobrar o Renato Gaúcho de utilizar esses jogadores no time principal. Tem posições carentes aí no time do Vasco, o Renato, inclusive, com o time que ficou no Rio de Janeiro, está fazendo vários testes, treinando e ajustando vários problemas do time, e justamente a solução pode estar na base. A solução para melhorar e salvar aí o restante do ano em alguma das posições, como a gente já viu acontecer, o Gabriel Peck ajudou bastante, mas o Ryan é o exemplo do que pode ser um jogador da base subindo e ajudando o time principal. Por isso esse jogo, além de ser uma competição internacional do Vasco, é um momento importantíssimo para a gente analisar e ver o que a gente tem de verdade no time. É a hora do Renato Gaúcho enxergar o que pode resgatar dessa base para o time principal. Vamos puxar a provável escalação do Vasco. Tem muita novidade, tem muita coisa aí que o torcedor precisa ficar sabendo, mudanças importantes, não só nos jogadores que vão a campo, no estilo de jogo, tudo sob o comando do Marcelo Salles, com uma escalação montada junto com o Renato Gaúcho, então já chega junto no like, confere se tá inscrito, muito prazer, eu sou o Nicolas, você tá aqui no Nico Vasco, a gente fala de Vasco da Gama todo dia, então chega junto e vai deixando nos comentários o que você vem achando das mudanças para essa partida de Sul-Americana. Começando no gol com Daniel Fusato, não é um goleiro horrível, é um cara que tem experiência na Europa, jogou La Liga, porém, posição de goleiro é bem complicada, então substituir o Léo Jardim é sempre muito difícil. A gente vai no gol com o Daniel Fusato e a chance dele mostrar também a última vez que ele entrou, quando o Léo Jardim foi expulso naquela loucura lá do juiz. Ele agarrou muito mal, então é o momento dele. Na lateral direita, Puma Rodrigues. Nenhuma novidade, o torcedor já conhece, não jogou muito bem no jogo contra o Botafogo, mas acabou dando uma assistência. É um cara que ajuda bastante no setor ofensivo. O time do Barracas Central da Argentina não é uma equipe tão forte assim, então o Vasco da Gama tem tudo para conseguir impor um pouquinho, mais a questão ofensiva. Na dupla de zaga a gente tem Carlos Cuesta e Lucas Freitas. Novidade aí na defesa, o Lucas Freitas que joga pelo lado esquerdo, a gente já viu ele jogar mal e já vimos ele jogar bem também. É uma incógnita, a gente espera que ele consiga fazer um jogo seguro, e o Cuesta é o momento dele, então acredito que o Cuesta vai dar vida nessa partida de Sul-Americana. É importante o torcedor acompanhar isso, ver, porque a gente tá com um problema na zaga, a gente tem problema principalmente na bola aérea. O zagueiro que joga na posição do Cuesta, apesar do Cuesta conseguir jogar dos dois lados, tanto na esquerda quanto na direita, ele prefere jogar na direita. O Saldívia não vem muito bem, principalmente na bola aérea, que é um defeito aí do Vasco. O Vasco vem sofrendo muito. Na lateral esquerda, o garoto Avelar, Riquelme Avelar. Esse moleque é especial, garoto da base, 20 anos de idade, se eu não me engano, canhotinho, muito habilidoso. Ele era um meia, jogava pela meia direita, ponta direita, sempre puxando para dentro, metendo vários gols na base. Mudou de posição, se tornou um lateral esquerdo. É um cara de muita intensidade, apoia muito no ataque, marca, tá o tempo inteiro ativo no jogo. É claro, é um garoto da base, então pode ser que no profissional, assim, ele acaba sentindo um pouco a pressão. Mas ele tem um estilo mais ou menos assim, vou falar aqui por alto, o estilo do Cuiabano. Por que eu falo o estilo do Cuiabano? É um lateral que apoia muito, tenta fazer gol, tenta finalizar o tempo inteiro, volta pra marcar, corre o jogo inteiro igual maluco. Então, nesse sentido, ele lembra o Cuiabano, mas ele é um cara bem técnico, rapaziada. Vocês vão gostar muito de ver o Riquelme Avelar na lateral esquerda. O Renato Gaúcho junto com o Marcelo Salles, que mantiveram aí um 4-4-2,
que em alguns momentos pode se tornar um 4-3-3. Tem jogador aí que eu sei que a torcida não gosta, então talvez seja a chance dele aí de tentar conquistar o torcedor. No meio de campo, o primeiro volante vai ser o Hugo Moura. Nem com o time reserva a gente escapa do Hugo Moura jogando, nem com o time toda alternativa acabou que é o Hugo Moura na volância de novo. Mas aí entra uma peça muito importante que eu quero muito ver como esse garoto vai jogar, que é o JP. Quando ele entrou da última vez, ele jogou muito bem, sempre muito importante, muito participativo, marca muito bem, apoia no ataque. É um volante, mas ele atua mais ou menos, às vezes, como meio ofensivo também. Ele volta para marcar, mas com a bola no pé, ele vai para cima. É o Kaká da Colina, né, o JP. Ainda no meio campo, esses são dois volantes, Hugo Moura e JP, como vocês estão vendo no campinho. Ainda no meio campo, Nuno Moreira e Matheus França. O Nuno Moreira, essa chamada do Nuno Moreira aí para a partida na Argentina, na Sul-Americana, me pareceu que ele e o Hugo Moura pode ser que estejam perdendo vaga, porque tudo bem que o Rojas entrou de titular, mas eu imaginava que se o Nuno Moreira fosse tão importante assim, talvez ele iria ser poupado. Não sei ainda se tem a ver com o jogo de domingo, mas ele não vem jogando muito bem, vem desempenhando mal. É também a chance dele tentar ali recuperar a confiança, né, tanto da torcida quanto do treinador. Lembrando que o Renato Gaúcho não viajou, então é o Marcelo Salles sob o comando ali na beira do gramado. Do lado do Nuno Moreira, podendo fechar um 4-4-2, é o Matheus França, que é um jogador muito contestado pela torcida. Lembrando que ele está por empréstimo ao Vasco. O empréstimo dele acaba no meio do ano. O Vasco não tem obrigação nenhuma de compra. Tudo indica que o Vasco vai devolver. Ele é do Crystal Palace, se eu não me engano, lá da Inglaterra, da Premier League. Por incrível que pareça, ele é jogador de Premier League, não vinha jogando lá. É a chance dele também. O Renato Gaúcho falou que ele vem treinando bem, que quando entra já começa a ser vaiado e é difícil. Então é a oportunidade do cara. Como eu falei, muitos jogadores aqui é a oportunidade deles mostrarem o porquê a gente ainda deve acreditar neles, e outros jogadores aqui a chance da gente conhecer, para quem não acompanha tanto o Vasco, como eu dei o exemplo do Riquelme Avelar. Pode anotar esse nome. O Matheus França não tem desculpa. Não vai ter tanto torcedor do Vasco, porque é um jogo lá na Argentina, principalmente durante a semana. Ele não vai ter aquela pressão, aquela vaia absurda. Tá um time meio misto, então é a chance dele de tentar realmente mostrar alguma coisa e não continuar dando essa impressão de ser um jogador totalmente morto, né? Como se fosse um aposentado. Nem parece que é um cara de, sei lá, 23 anos, novo, muito novo ainda. Então tá decepcionando demais. Uma segunda oportunidade também para o Marino, que vem na ponta direita aí, ou podendo jogar como um segundo atacante. Ele vai fazer mais ou menos a posição do Andrés Gomes quando joga de segundo atacante. O Marino já teve várias oportunidades, mas ele teve a primeira oportunidade dele como titular na partida contra o Curitiba. Acho que o Marino ainda é meio perdidão em campo, ainda dá uns moles. Acho que ele às vezes não entende o peso da partida e tenta fazer algumas jogadas que não tem nada a ver. Nem o Ronaldinho Gaúcho, quando o jogo estava sério, fazia essas loucuras assim. Pô, o Ronaldinho Gaúcho a gente sabe como que jogava. Partida tava séria, o Ronaldinho Gaúcho tocava normal. O máximo era virar a cara, mas é o bruxo. O Marino, porra, o Vasco perdendo, tentando segurar um empate, o Marino dando uns, passe de calcanhar na defesa. Ele é meio malucão. Então espero que nessa oportunidade ele aproveite, chegue aí com uma mentalidade diferente, principalmente depois da crítica que o Renato Gaúcho fez aos colombianos aí, uma crítica meio esquisita, pegou mal, meio polêmica. E fechando esse ataque, o Spinelli, atacante argentino que vem ganhando a graça da torcida, mas que ainda não conseguiu se firmar. Ele meio que disputa a vaga com o DVD e nitidamente o Renato Gaúcho tem preferido o DVD, mas o Spinelli já entrou em duas oportunidades marcando gol, né? Ele entrou 2 vezes marcando gol. É importante, é um jogador que eu quero ver como vai desempenhar nessa partida. Ele vai estar no país dele, de repente pode dar uma aura pro cara aí marcar um golzinho. Eu tô confiante demais na vitória do Vasco, independente de ser um time alternativo, é o Vasco da Gama que tá jogando, é o Vasco que tá em campo. Então, como eu falei, é o melhor que tem pro momento. O Vasco realmente não pode ainda, né, focar em 2 campeonatos. O elenco é curto, o Renato Gaúcho tá pedindo reforços, tá aproveitando esse momento aí, aproveitou a data FIFA e aproveitando mais essa semana agora com o time principal para focar e resolver os problemas, ajustar tudo que tá errado nesse time, porque realmente ficar jogando de 3 em 3 dias aí igual um desesperado acaba que não compensa. De repente é melhor dar um passinho para trás mesmo, igual ele tá fazendo agora, treinar e fortalecer o time. Quem sabe aí, daqui a alguns meses, de repente o Vasco se classifica na Sul-Americana ou de repente numa Copa do Brasil, o time mais encaixado consegue brigar melhor e aí quem sabe realmente pensar em título, né?
coisa que o vascaíno tá sonhando e desejando há muito tempo. Então não trata esse jogo como qualquer coisa. É o Vasco que tá em campo, é competição internacional e pode sair daqui jogador que vai resolver o time principal, jogador que pode ser muito útil. E eu quero saber de você. Quem você quer ver ganhando vaga nesse time, lá no time principal? Quem você acha que pode desempenhar bem? Deixa a sua opinião nos comentários. Se inscreve aí no canal, eu sou o Nicolas, rapaziada. Muito prazer você estar no Nico Vasco. Se tiver liberado a opção do botão hypar aí embaixo, clica no hypar que é de graça, fortalece muito, é como se fosse um super like. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima, eu venho no pós-jogo aí atualizar vocês.